Olá, meu nome é Fabiano Santos e sou professor da disciplina de História da Educação 2. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria, antes de iniciarmos, retomar algumas questões que trabalhamos nos módulos passados, nas unidades passadas. Começamos apresentando um pouco sobre o contexto da colonização brasileira, um processo que os pesquisadores mais críticos chamam de achamento do Brasil, não é? Discutimos um pouco sobre, naquele contexto, o que significou a chegada dos portugueses e o processo de aculturamento que ocorreu em relação aos indígenas. Depois, nós discutimos um pouco sobre a Companhia de Jesus e o que representou esse grupo de pessoas que chegou ao Brasil com a missão de catequizar os índios, os povos indígenas. Isso trouxe prejuízos muito grandes e uma morte. Isso trouxe prejuízos muito, muito grandes para esses povos, porque eles acabaram passando por um processo muito intenso de desvalorização da sua cultura, e também discutimos nessas duas primeiras unidades do módulo 1 a questão sobre a educação, né? Ou seja, a educação realizada pelos portugueses teria sido, então, o momento que inaugura a educação no nosso país, né? O que os povos indígenas faziam não pode ser considerado educação? Bom, nós debatemos que sim, né? Que a educação se dá pelo trabalho, numa visão mais ampla, e que, inclusive, os povos indígenas tinham uma certa organização em relação a essa educação que se dava pelo trabalho, com uma divisão por idades para cada atividade, divisão por sexo em algum momento. Portanto, é importante que vocês, quando se tornarem professores e forem discutir isso com seus estudantes, destaquem que nós já tínhamos processos educativos no nosso país muito antes da chegada dos portugueses, né? Vimos também que a chegada dos portugueses e depois, principalmente, a chegada da coroa portuguesa em 1800 trouxe ganhos para o Brasil, sem sombra de dúvidas, porque Dom João VI acabou promovendo uma série de melhorias e de benfeitorias. Claro que isso é contraditório, porque ao mesmo tempo continuou-se extraindo todas as riquezas de nosso país. Bem, depois disso, no último encontro, discutimos um pouco sobre a educação no período imperial. Vimos que a educação se complexifica demais naquele período, isso porque a sociedade brasileira vai se complexificando, quer dizer, a gente deixa para trás a educação numa perspectiva do colonizador e passa a construir uma educação numa perspectiva mais nacional, ainda que atravessada aos interesses diretos e indiretos do antigo colonizador, né? Bom, não precisamos dizer muito sobre isso, somente lembrar que os dois primeiros imperadores eram filhos de Dom João VI, né? Então, os interesses portugueses permaneceram aqui. Vimos que isso é muito prejudicial do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade brasileira, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um processo revolucionário, efetivamente, de mudanças, né? Mudanças significativas. O Brasil, ele não passa por uma mudança significativa, ele passa por adaptações, tá? Vimos que na educação, esse período imperial é um período que marca a descentralização da educação, primeiro com a criação de algumas instituições, depois a descentralização nas províncias, que eram os antigos estados. Essa descentralização é importante para pensar as especificidades que o Brasil, daquele momento, começava a possuir, né? Isso não caracterizou uma relação entre as políticas nacionais
e essas desenvolvidas pelas províncias, né? Então, havia ainda um grande problema que era o descompasso entre o que era produzido enquanto política para o império, de uma maneira geral, e aquilo que era realizado nas províncias de forma mais particular. Muito bem. O que nós vamos ver hoje é a continuidade dessa discussão, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de educação a partir da proclamação da República, né? Vamos destacar algumas questões ainda do período imperial, como transição para o período republicano, mas eu gostaria de falar especificamente de dois movimentos, um do ponto de vista econômico e outro do ponto de vista pedagógico, que marca o período republicano no Brasil, ou o início do período republicano no Brasil. Primeiro é o processo de industrialização pelo qual passou o Brasil e é responsável direto pelo desenvolvimento econômico do ponto de vista capitalista, e o início de uma renovação no processo educacional pedagógico no Brasil, que é comandado por algumas pessoas que, ainda que com pensamentos avançados para a época, não deixaram, ou melhor, não romperam com uma visão econômica capitalista, né? Então, eu estou falando dos pioneiros da educação nova, né? Aqueles que em 1932 fizeram o manifesto da educação nova, ou o manifesto dos pioneiros. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos discutir nesse encontro de hoje, tá? Eu gosto muito de pensar a história, né, porque ela me leva a lugares que a gente não viveu, né? Ela nos dá asas à imaginação, nos faz pensar sobre processos, práticas que nós não participamos diretamente, mas que, graças aos esforços dos historiadores, eles permanecem nos dias de hoje, porque eles trazem para nós os fatos, as narrativas, as práticas, como elas foram realizadas, né? Considerando essa importância dessas narrativas históricas, eu gostaria de começar aqui contando para vocês um pouco sobre dois aspectos econômicos do Brasil. O primeiro é que, no processo de industrialização que sofremos, ocorreu um intenso êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do campo para viver nas cidades, com a promessa de que as cidades seriam lugares mais adequados, com perspectiva maior e melhor de vida do que aquela vida que viviam no campo, né? E outra questão importante que eu gostaria de destacar é a mudança do centro econômico do Brasil. O Brasil colônia teve Salvador, especialmente, né, e Pernambuco também, como grandes centros, e talvez em algum período da história, os mais importantes centros de desenvolvimento econômico do nosso país. A República vai marcar o deslocamento dessa centralidade para o Sudeste, tá? Que hoje a gente vê, percebe que é a região que tem maior movimentação econômica na sociedade brasileira, é a região Sudeste, né? A gente está falando aí de São Paulo, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de Minas, né? E essas em maior medida, né? Esses estados, poderíamos dizer, junto com o Sul, os estados mais ricos da nossa federação. Bem, essa transição, essa transformação, essa passagem da economia açucareira, portanto, da região Nordeste para a cafeeira da região Sudeste, também causa impactos e provoca a necessidade de mudanças na educação, como nós vamos perceber e vamos ver na sequência dessa aula, né? Essa cultura cafeeira, ela vai se estendendo no nosso país, atingindo vários lugares
várias regiões, e penetrando principalmente no estado de São Paulo, né? Hoje é sabido por todos que o norte, o interior de São Paulo, ele é muito desenvolvido do ponto de vista econômico. Isso se dá devido a essa transição da política cafeeira para o estado de São Paulo e para o seu interior, tá? O Brasil republicano também, pela complexificação que vai passando na sociedade, encontra a necessidade de buscar outras formas de transportar as suas riquezas, as suas produções, os seus alimentos. E aí é ampliada a malha ferroviária que o Brasil possuía, né? Essa ampliação, ela provoca um grande boom em urbanização e industrialização no nosso país. Isso porque é muito mais barato, menos riscos, com uma capacidade muito maior de transporte quando a gente pensa no transporte ferroviário, tá? Esse setor econômico que vai se desenvolvendo dentro do interior paulista, do oeste paulista, vai desempenhar um papel muito importante na mudança do regime monárquico para a república. Eles são os responsáveis diretos pelas pressões e pelo apoio que os adeptos à república e, portanto, contrários ao imperialismo, eles ajudam, contribuem no desenvolvimento de pensamentos daqueles que eram adeptos a essa perspectiva, né? Portanto, então, nós temos o início da República Velha, um período que as oligarquias rurais ou os barões do café eram o grupo mais poderoso, né? Contraditoriamente, porque nós vemos, e eu já falei isso, o êxodo rural provocado pelo desenvolvimento da indústria no país, mas os poderosos, as pessoas mais ricas e as pessoas com mais poder do ponto de vista político são os barões do café, portanto, é o setor agrário do nosso país naquele momento, tá? Junto com Minas Gerais, que desenvolveu a sua economia a partir do laticínio, do leite, nós tivemos na nossa história, então, aquilo que ficou conhecido como a política do café com leite, né? Não é objeto aqui dessa disciplina nós explicarmos o que foi a política do café com leite, mas, em linhas muito gerais, é uma política que unificou paulistas e mineiros em torno de um projeto de sociedade que sustentasse os princípios, as ideias defendidas pela República Velha, né, ou a primeira República Brasileira. A construção, então, de uma malha ferroviária foi muito importante para o desenvolvimento econômico do capitalismo, porque permitiu a ampliação do processo de urbanização e de industrialização da sociedade brasileira, o que complexifica em grande medida as relações econômicas estabelecidas pela sociedade, né? Os setores mais radicais eram aqueles que estavam no Oeste Paulista, radicais em termos de defesa de uma república, e, portanto, eles vão tomar a frente da luta pela proclamação da república no nosso país, junto com os mineiros. Então, a política do café com leite foi muito forte no nosso país, né, porque permitiu a junção entre a economia do Oeste Paulista, que era muito forte, com a economia que vinha crescendo na sociedade mineira. Bom, isso vai provocar, então, um grande desenvolvimento, né? E também, ao mesmo tempo, alguns problemas na sociedade brasileira, esse avanço da política do café com leite, porque provoca
um descompasso entre o desenvolvimento econômico de outras regiões com aquele desenvolvimento econômico vivido especialmente pelo Sudeste, né? Isso, e até os dias de hoje a gente pode perceber que, com exceção do Sudeste e do Sul, as outras regiões passam por grandes dificuldades econômicas, e isso tem explicação desde o período da Primeira República Brasileira. Essa política do café com leite, especialmente a política do café, né, a política cafeeira, provocou um grande ganho econômico para aqueles que mexiam, que trabalhavam, que se envolviam com o café. Claro, não os trabalhadores, mas aqueles que possuíam os meios de produção responsáveis pela produção do café. Esse crescimento dos lucros vai provocando um abismo entre aqueles que ganhavam muito no nosso país e aqueles, e aqui era a grande maioria, que ganhava pouquíssimo, né? Então, desde o início da República, nós temos um modelo econômico capitalista pautado no desenvolvimento de uma elite ou de uma superelite que tem a maior parte dos recursos financeiros está sob seu controle, e uma grande maioria da população que não tem recursos sequer para fazer uma alimentação. A prosperidade, então, dos lucros alcançados na política do café com leite proporcionou um grande progresso da sociedade brasileira, do ponto de vista econômico, mas também uma complexificação dessa sociedade, né? Então, veja, por enquanto nós estamos aqui falando de um contexto, né, antes de entrarmos propriamente na questão da educação, e é a partir daqui que as coisas começam a se aproximar daquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre educação. Por quê? Porque nós estamos falando de uma sociedade que vai se complexificando demais. Em 1890, nós tínhamos 14 milhões aproximadamente de pessoas. Isso isso duplica em pouco mais de 30 anos, né? Nós passamos em 1920 para 30 milhões de pessoas, e logo depois, em 5 anos, nós subimos mais 5 milhões de pessoas. Imaginem que numa sociedade que vivia com 14 milhões, você tinha uma certa estrutura para a educação. Quando você pula de 14 milhões para 35 milhões, você mais que dobra o número da população em um prazo muito curto. Isso provoca uma série de problemas, tanto economicamente como politicamente, e a educação não está livre desses problemas, né? Algumas cidades vão se destacando em relação a essa complexificação e o aumento das pessoas que vivem na região, como o Distrito Federal, como São Paulo, que na época tinha 64 mil, pula para 579 mil pessoas, o que para a época era muita gente, tá? Muita gente, é quase o dobro do que tinha as outras cidades. Então, realmente, nós estamos falando de uma situação bastante complexa. Bem, também há um crescimento também há um crescimento do número de indústrias, de operários. A gente sai de 500 mil para 800 mil em menos de 10 anos. Isso vocês podem imaginar que é um problema, né, bastante significativo para ser resolvido. Em termos econômicos, portanto, o Brasil, com o exemplo que eu dei aqui, o Brasil tem uma diferença quando comparado com outros países, né? Em lugar de a gente seguir uma trajetória clássica que foi seguida por outros países, que sai de uma política econômica do artesanato, passa pela manufatura, atinge a grande indústria, o Brasil já começa com uma política de incentivo à industrialização, né? Isso é importante de ser dito, porque é uma característica muito peculiar do país. E o que vai marcar, assim como tanto no Brasil como em todas as partes do mundo, o que vai marcar o modelo econômico capitalista dos primeiros anos do século XX é a perspectiva fordista, né? A organização do trabalho que visava a economia de energia e a hiperprodução de produtos, né?
com essa produção, o controle sobre a vida dos trabalhadores também passa a ser um objetivo da política econômica brasileira. Quer dizer, o Ford e o Taylor, eles diziam como que uma indústria, né, uma fábrica, precisa controlar os seus trabalhadores não somente no tempo em que eles estão na empresa ou na fábrica. Eles também precisam controlar nos momentos, e principalmente nos momentos em que eles não estão no trabalho, né? Isso vai provocar no Brasil um surto de controle excessivo dos trabalhadores, que não tem mais perspectiva para fazer, usar do seu tempo livre como bem entende, tudo passa a ser muito controlado, tá? Só que, bom, vamos adiantar aqui a discussão, e o Brasil vai avançando do ponto de vista capitalista e vai se tornando incompatível, como vocês podem imaginar, a política cafeeira, porque ela está muito centrada na agricultura, né, no campo, e o capitalismo tem a sua sede, tem a sua preferência de desenvolvimento nas cidades. Isso vai sendo, então, um problema que o Brasil tem que enfrentar. Dos anos 30 em diante, a gente tem aí processos de mudança importantes e significativos. A Revolução de 30, ela vai marcar o chamado Estado de Compromisso, né, que é liderado pelo Exército Brasileiro. Esse Estado de Compromisso é o Estado que vai se comprometer com a perspectiva liberal de educação. É um período marcado pela substituição de importações, ou seja, a gente precisava, na época, garantir que a economia interna fosse desenvolvida, então era preciso barrar qualquer tipo de importação para fortalecer o mercado interno, o êxodo do campo para a cidade, e aí todo esse movimento, e agora entrando na educação, todo esse movimento, ele vai provocar um movimento renovador também na educação. Os ares de renovação da economia brasileira provocam a renovação da educação, tá? A primeira e mais importante reforma do Brasil, ocorrida no Brasil, a de Francisco Campos, vai estabelecer um patamar nacional para a educação, né? Pela primeira vez, então, a gente tem uma política que busca estabelecer uma educação nacional. Nós vimos que no Brasil, no imperial, a descentralização da educação para as províncias não foi acompanhada de uma política nacional efetiva, né? Aqui nós estamos falando, então, de uma política efetiva que vai estabelecer o patamar nacional, tá? Mais contraditoriamente, é pela primeira vez nesta reforma que a gente tem o ensino religioso participando do currículo das escolas públicas, né? Essa questão, né, do ensino religioso vai acompanhar a história da educação brasileira até nossos dias. Hoje em dia, o ensino religioso é obrigatório as escolas oferecerem, facultativo ao aluno, ao estudante frequentar a aula, mas ainda está aqui, né? Esse movimento renovador da educação, ele tinha, então, como perspectiva, como característica, uma visão conservadora, porque eles eram formados dentro dessa sociedade conservadora, né? Flertavam com uma perspectiva fascista que era desenvolvida na Itália, porque o fascismo ele teve um período de sedução da classe trabalhadora que apoiou a sua instituição, né? No Brasil também isso acaba acontecendo, esse flerte com essas perspectivas conservadoras, tá? E aí, a partir de 1931, que vão surgindo os primeiros passos para uma perspectiva escola novista, que vai contrapor a perspectiva católica que vinha sendo construída no Brasil desde o seu achamento pelos portugueses. Esse conflito entre os católicos e os progressistas vai provocar conflitos, esses conflitos que marcam o posicionamento dos renovadores e dos católicos vai provocar
um importante movimento que ficou conhecido como Movimento Escola Nova, que, ao final de 1932, produz um documento importantíssimo chamado Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Esses reformadores que produzem o Manifesto dos Pioneiros, eles possuem na sua gênese, no seu discurso, na sua constituição econômica e política, o conservadorismo como ação. Não é? É claro que, se nós olharmos para o movimento de uma forma mais ampla, esse conservadorismo ele fica presente em poucas passagens e poucas defesas daqueles que estiveram à frente deste movimento. Tá? Francisco Campos ele seguiria a sua trajetória no governo até e participado ativamente da Constituição de 1937, quando uma nova república ou um Estado novo é instituído em nosso país. E ele vai se tornar o ministro da Justiça. A história, então, ela nos mostra que os responsáveis pelo manifesto flertaram com essa perspectiva, como eu falei. A educação, então, agora falando da educação, efetivamente, ela passa, né, a ser vista como uma propulsora do desenvolvimento econômico da nova república. Né? E isso é possível ser percebido, por exemplo, com a criação da Associação Brasileira de Educação, com a instituição do antigo Ministério da Educação, que se chamava Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, em 1930. Pela primeira vez, a educação passa a ter uma pasta ministerial, né? E veja que isso é muito importante, ainda que fosse dividida com a saúde. A Constituição de 1934, ela apresenta pela primeira vez a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar, não do ensino médio, né? O ensino médio é um outro problema, mas o ensino elementar, ou agora o ensino fundamental 1, né? Ele passa a ser uma política de Estado, portanto, financiado pelo Estado. Todos que gostariam de estudar poderiam acessar a educação pública. Isso é muito importante, né? Mas veja que isso vai acontecer só em 1934. Só em 1934 que nós vamos ter, pela primeira vez, uma discussão dessa natureza. A gente pode, então, como eu falei, dividir esse período em dois: a igreja, com a participação daqueles que defendiam o retorno dos princípios defendidos pelos jesuítas, uma educação anticomunista, que eles falavam bastante, e os renovadores que defendiam uma educação laica, pautada na ciência, nos conhecimentos científicos e obrigatória para todos, independentemente da idade que estivesse. Essa Constituição de 34, ela é vista pelos pesquisadores como uma Constituição que atende de forma bastante precária os interesses da classe trabalhadora ou das classes renovadoras, progressistas, e, sobremaneira, atende aos interesses da classe dominante, a classe que detinha o poder econômico, tá? Ou os católicos, os protestantes, né? Aqueles que faziam parte do conjunto de defensores da educação religiosa. Vamos falar um pouco agora, entrando já para os encaminhamentos finais da aula, vamos falar um pouco sobre as reformas. A gente teve várias reformas durante esse período. Uma delas, muito importante, como eu já falei há pouco, a reforma do Francisco Campos, ela estruturou e centralizou a administração federal, ela deu uma característica nacional para a educação, ela dividiu o ensino secundário em 2 ciclos, o fundamental de 5 anos e outro complementar de 2 anos, obrigatórios para o ingresso no ensino superior. Portanto, pela primeira vez o ensino superior tem uma exigência, um pré-requisito. Antes não havia esse pré-requisito, então pessoas que não tinham cursado o ensino secundário poderiam, se apresentassem condições, poderiam frequentar
à educação superior, isso vai sendo modificado, né? Ainda nesse período do ensino secundário, que antes era privilégio somente de uma determinada classe, vai se tornando cada vez mais acessível para as pessoas, mas ainda muito limitada, acessível, mas, veja, acessível em termos, né? Porque essa ampliação se dá muito mais para a classe que tem os recursos do que as classes que não têm recursos financeiros, né? E o ensino secundário, né, o ensino superior, marcado principalmente pela iniciativa privada no conjunto, no domínio desses níveis de ensino, tá? Nos anos 30, havia só uma escola secundária em São Paulo, né? São Paulo ele é o precursor dos cursos primários, ele é responsável pelas mudanças, pela produção de mudanças advindas do escolanovismo nas disciplinas, por inovações pedagógicas. Isso foi um curso que durou até o início da ditadura militar no final dos anos 60, tá? Em meados dos anos 60. Outro dado importante desse período é o aumento do número de matrículas, né? O período republicano, o início do período da Segunda República ou da Nova República, há um aumento fantástico do número de matrículas. Isso ainda era completamente insuficiente para atender toda a população, mas daquilo que era oferecido até então, esse período do início da Nova República é destacável, né, nós falarmos desse aumento. Tá? Só aqui uns dados para vocês terem ideia do que eu estava falando. Em 1930, 54,4% dos estudantes em idade escolar estavam fora da escola. Hoje, nós temos menos de 10% que tem idade escolar fora da escola. Isso em termos de acesso à educação e não de permanência. A permanência aí, quando a gente vai analisar os dados, ele diminui consideravelmente, né? Uma outra reforma importante foi a reforma de Capanema, né? O Gustavo Capanema foi ministro da Educação e implementou a reforma da Lei Orgânica do Ensino. Ele implementou a primeira lei orgânica, ou como hoje nós conhecemos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? E essa lei estruturava o ensino industrial, dividindo em secundários 2 ciclos, ginasial e secundário, ou seja, aquilo que a gente falou no último encontro da dualidade estrutural da educação, ou seja, uma educação unilateral e mais ampla para a elite e outra voltada para a instrumentalização do trabalhador, a reforma Capanema ela dá lugar para isso. Tá? Ainda em 1940, o ensino primário e os cursos de formação de professores não estavam contidos na lei, ou seja, os professores não tinham uma política de formação, uma política de valorização, né? Enfrentavam problemas, e o Brasil enfrentava problemas também, porque tinha poucos profissionais formados para atender a demanda, certo? 46, a gente chega ao fim do novo Estado, do Estado Novo, e o ensino primário foi organizado em diretrizes gerais, ficando sob responsabilidade dos estados, né? Criou-se o supletivo, que hoje a gente já ouve falar muito sobre ele, o antigo supletivo, o Fundo Nacional de Ensino Primário e, assim, leis e diretrizes que fixam normas, regramentos e estratégias para o desenvolvimento da educação nacional. É aí que a gente pode começar a falar, efetivamente, de uma política nacional de educação para o Brasil. Veja, 1940. De 1500 a 1940, nós passamos por mais de 400 anos. Esta realidade brasileira de 1940 era a realidade de muitos países, inclusive da nossa região, há muito tempo, né? Então, é uma herança da colonização portuguesa,
e aquilo que a gente estudou já da negação da ciência, da negação da importância da escola como espaço de construção da ciência, do pensamento científico, infelizmente. Tá? Os projetos, aqueles que vinham pipocando, aqueles que vinham surgindo a todo momento, apesar de serem desencontrados em termos de objetivo, não havia uma unidade entre eles, né? O eixo central da escolarização da educação ajudou demais para atingir os objetivos de redução do número de crianças fora da escola. Foi uma política que acabou, em longo prazo, dando bons resultados. Tá? Isso, claro, né, como a gente falou, não livre das contradições e dos problemas que faziam parte da educação, não só brasileira, mas da educação capitalista, de uma maneira geral, porque a educação capitalista não tem interesse de desenvolver plenamente o ser humano nas suas funções psicológicas superiores. E a gente vai terminando para mostrar para vocês aqui um pouco daquele documento que esses renovadores fizeram, o documento que produziu uma nova perspectiva de educação, o documento do Manifesto dos Pioneiros. O que o manifesto, numa perspectiva mais crítica, defendia? Eles defendiam o seguinte, que era preciso estabelecer diretrizes de uma política nacional de educação, né? Ainda que o Brasil possuísse uma política mais nacionalizada de educação, eles entendiam que ela não era suficiente e que ela não atendia aos interesses de todos os brasileiros. Também defendia o avanço sobre propostas de uma nova educação, ou seja, uma educação centrada efetivamente na ciência, uma educação que abandonasse qualquer perspectiva religiosa, qualquer perspectiva metafísica, qualquer perspectiva que não produzisse ferramentas necessárias para o sujeito viver numa sociedade mais desenvolvida, mais justa socialmente. Tá? Continuando a falar um pouco dos objetivos e da finalidade da educação segundo o manifesto, né, uma outra perspectiva importante que a gente já discutiu aqui foi a necessidade que eles entendiam ter de romper com as estruturas as velhas estruturas da educação imperial e colonial, né? Colonialista. Veja que, então, nós estamos falando aqui de um movimento importante que, pela primeira vez, pensa a educação desde uma perspectiva nacional, quer dizer, desde uma perspectiva que institui a educação como direito de todos os brasileiros, né? E não como uma benevolência dada aos brasileiros, dada ao país. Isso vai permitir, então, que o Brasil vá estruturando uma educação que pense na organização a partir da coletividade e não mais de uma visão individualista ou setorizada de educação, né? Então, pela primeira vez, nós estamos vendo e pensando a educação nessa visão. Também era objetivo do manifesto uma educação alargada, que, para além dos interesses de classe, assumindo uma feição mais humana, uma função social, quer dizer, a educação precisava assumir a sua função social, que era desenvolver o ser humano na sua plenitude, rompendo com qualquer tipo de hierarquia que pudesse constituir o processo de ensino-aprendizagem, né? Isso vai gerar, por exemplo, a afirmação da Escola Nova de que o estudante deveria ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e não o professor, rompendo com qualquer tipo de hierarquia que poderia ser resquícios da sociedade brasileira, das sociedades brasileiras anteriores. Com isso, né, eles produzem uma perspectiva de escola única, que não seria a escola para o pobre ou a escola para o rico, mas, segundo o manifesto, nós teríamos que ter uma escola produzida, construída, constituída para todos, com uma educação integral, com uma educação igual para todos, com princípios e reformas educacionais que estivessem ligadas às necessidades sociais brasileiras. Tá? Defendia a ideia de laicidade. Lembrem que
O Brasil, historicamente, é um país que não consegue desenvolver a educação desde uma perspectiva laica, né? A interferência da igreja remonta à história da educação no Brasil, desde os primórdios, e eles, pela primeira vez, têm a coragem de defender a educação livre das amarras da igreja, né? Livre de crenças, livre de disputas, livres de dogmas sectaristas, né? Defendem a gratuidade para todos os cidadãos, a obrigatoriedade do ensino e de todos os níveis e modalidades de ensino, que deveria ser estendida não somente para, não deveria estar só para o ensino fundamental, mas estendida para todos os estudantes com até 18 anos de idade, homens e mulheres, independentemente disso. Com isso, então, essas aí são as referências. Com isso, então, a gente consegue ter um pouco do panorama do que representou a educação na República. É um panorama, por quê? Porque é complexo, né, a gente falar da educação nesse momento inicial dos períodos de república no Brasil, porque o Brasil passa por mudanças importantes e tudo que eu falar aqui é insuficiente porque ocorreu de forma muito mais ampliada, amplificada e complexa. Mas, de uma maneira geral, eu espero que vocês tenham tido aí uma ideia do que representou esse embate entre os conservadores da igreja, ou os católicos, e aqueles renovadores que propuseram um manifesto e tentaram, de forma bastante positiva, construir uma educação livre dessas amarras, né? O resultado disso é, sem sombra de dúvidas, pela primeira vez no Brasil, nós podemos falar de uma história das ideias pedagógicas no Brasil. Porque quando a gente fala da educação a partir do Manifesto dos Pioneiros, a gente está falando já de uma concepção de educação constituída, construída, diferentemente dos outros períodos em que a educação se dava de forma bastante precária, improvisada até, né? Então, pela primeira vez, a gente tem uma concepção clara, definida. Isso é muito importante para a gente pensar o futuro da educação, como nós vamos pensar o restante da educação a partir da República nos nossos próximos encontros. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse encontro nosso. Com ele, a gente encerra um momento importante da disciplina, passando pelo período colonial, imperial e republicano. Nos vemos na próxima aula. Até logo.